Bom dia, professores, professora, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de trabalho da área de Ciências da Natureza. Hoje a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, estou aqui sozinha, sem a Denise, mas mesmo assim vai ser uma reunião muito produtiva, espero, para todos. Me apresentando, me chamo Mariana Tambellini Faustino, sou atualmente a coordenadora da equipe formativa da área de Ciências da Natureza para o Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, hoje eu vou trazer, já vou, enquanto estou aqui falando, levantar, né, dar o upload da nossa apresentação. Temos muito o que conversar. Espero que vocês estejam vendo bem, né? Então, hoje, nossa reunião de trabalho, ela é destinada, né, aos professores coordenadores, os PCNPs, os PACs, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação que acontecerá daqui 15, né, na semana que vem, na verdade, daqui a alguns dias, para os professores. Vamos lá entender quais são os objetivos dessa pauta de hoje. Bom, então a gente espera, né, que nessa reunião de trabalho de hoje a gente possa auxiliá-los, né, a recapitular as informações importantes sobre o roteiro formativo, né, da área de Ciências da Natureza e sobre as estruturas da nossa formação neste quarto bimestre, né? Além disso, a gente vai, então, se aprofundar nos conteúdos e estratégias que serão trabalhadas na nossa formação SA1, parte 2. Lembrem-se, né, na nossa última reunião de trabalho, a gente conversou, a gente explicou que a formação SA1, ela seria dividida, né, em parte 1 e parte 2, até mesmo para a gente poder ir avançando com mais tranquilidade, né, nos conteúdos aí do caderno Aprender Sempre do quarto bimestre, dado, né, que muitas escolas ainda vão receber esse caderno, então é uma estratégia bastante interessante para a gente alongar essas discussões em relação a SA1, que está muito interessante, né? Então, e além disso, ao término, né, da nossa reunião de trabalho hoje, a gente ainda conversa um pouquinho sobre as nossas propostas, né, de atividades para o desdobramento na escola durante os 2 tempos de ATPC, que acontecem depois da nossa transmissão. Tudo bem? Começando então, né, vamos conversar um pouquinho, né, retomar aí um pouquinho sobre o roteiro formativo da área de Ciência da Natureza e a estrutura das nossas formações para este quarto bimestre. Vocês já devem estar aí já super acostumados a ver esse slide, né? A gente traz aí a imagem do nosso roteiro formativo para o quarto bimestre. Tem lá o link, né, do Drive, onde vocês poderão encontrá-lo, bit.ly com y/roteiro recuperacal. Né? O que é esse roteiro formativo? Né? Então, ele trata-se de um documento que traz um compilado de todos os conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo do quarto bimestre e entende a área de Ciências da Natureza como uma única, né? Então, quais são os componentes curriculares que fazem parte? Ciências, lá para o 9º ano, né? E Biologia, Física e Química para a 3ª série do ensino médio. Além disso, a gente também aborda, né, o nosso eixo formativo, esse eixo que é a temática, que está lá escolhida, né? A gente vai também discutir um pouquinho mais sobre isso, para o quarto bimestre, que então unifica a nossa área das ciências da natureza. Bom, resumindo, né, o que eu acabei de mencionar para vocês, então a gente tem esse panorama das temáticas, né, das sequências de atividades que estão ali presentes no caderno Aprender Sempre, do quarto bimestre. A gente também apresenta os objetivos gerais e os objetivos específicos de cada uma das nossas formações, né? Lembrando sempre que esses objetivos estão, então, relacionados, associados aos saberes docentes que a gente espera poder mobilizar, reconstruir, reelaborar ao longo de todas essas nossas formações desse novo ciclo formativo. Por fim, a gente também apresenta no roteiro formativo os referenciais teóricos que a gente, então, está se apoiando, né, por todas as discussões que a gente vai estabelecer com os professores ao longo deste também ciclo formativo. É um documento super interessante, a gente recomenda que vocês baixem, que vocês acessem, inclusive também indiquem para os professores e professoras das suas unidades escolares. Então, como que a gente chega, né, no nosso eixo formativo? A gente vem já, a nossa área de Ciência da Natureza, a gente vem desenvolvendo um trabalho bacana de tentar conversar o máximo possível com os professores, né, através de um formulário. E aí, nesse formulário que a gente
forneceu lá no segundo bimestre e depois no terceiro bimestre, a gente pedia sugestões, né, dos professores, então, inclusive para vocês também, professores coordenadores, né, que temáticas vocês acreditam que seriam interessantes a gente trabalhar aí como eixo formativo, uma temática que engloba discussões não apenas de ciências lá no nono ano, mas também poderíamos discutir em biologia, física, química, e aí a gente se deparou com algumas frases como essas, né? Algumas sugestões como essas que a gente trouxe nesse slide, né? Então, a ciência, né, versus pseudociências, ou então versus os achismos conspiratórios, trabalho com novas tecnologias, a ciência contra o negacionismo, como que a gente faz, então, pesquisas em diversas fontes, essa observação importante, o questionamento, metodologias ativas e o uso de ferramentas digitais em ensino híbrido, né? Atualmente, tudo que a gente puder aprender e conhecer sobre essas temáticas é super relevante para as nossas práticas. Bom, dado, né, essas sugestões dos professores e de vocês, a gente, então, definiu como eixo formativo para o quarto bimestre a alfabetização midiática, né? Então, deem uma olhadinha nessas imagens, elas trazem aqui, assim, alguns elementos que a gente vai acabar retratando, discutindo com os professores ao longo do ciclo formativo do quarto bimestre, né? Então, ali, o uso dessas tecnologias, essas mídias, vamos entender um pouco mais o que a gente está entendendo por mídia, né? Os aplicativos, os smartphones, né? Os meios de comunicação de massa ali representados pelo jornal. Bom, vamos então dar andamento para a gente, para vocês entendam um pouquinho qual será a linha, né, de discussão que a gente vai estabelecer com os professores na nossa formação da semana que vem. A gente traz aqui aquela imagem também, bastante conhecida. Ela é sempre, a estrutura é bem parecida em todos os bimestres, mas os conteúdos mudam. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Esse bimestre, né, no quarto bimestre, a gente então trabalha com a alfabetização midiática, esse é o nosso eixo, que está central aqui. E aí, como vocês também já sabem, o caderno Aprender Sempre de Ciências da Natureza, ele apresenta 3 sequências de atividades, né? A SA1, a SA2 e a SA3. Em cada uma dessas formações, né, e aí lembrando que a SA1 a gente dividiu a formação, então a gente agora está falando sobre SA1 parte 2, nós trabalharemos a primeira categoria, né, quando a gente pensa em alfabetização científica, existem 4 categorias de uso de mídia, de como a gente pode usar essa mídia em contexto escolar. E aí na primeira formação, né, SA1, a gente trabalha sobre essa categoria mais basal, vamos dizer assim, o acesso e a recontextualização das mídias. Na nossa próxima formação, né, a SA2, aí a gente vai começar a nos aprofundar um pouco mais, né, em relação às categorias análise e avaliação de mídias. E, por fim, na formação SA3, vamos discutir um pouquinho com os professores, né, a criação de mídias. Então, a gente entende, né, a gente espera também que ao final desse processo formativo, né, ao final do quarto bimestre, os professores vão estar aí empoderados também nesse novo referencial teórico, para aqueles que ainda nunca tinham ouvido falar ou conheciam um pouco, ou até mesmo para aqueles que já desenvolvem um trabalho muito bacana em relação à alfabetização midiática, ter aí uma profundidade, né, a gente conseguir pensar em outras possibilidades, outras sugestões que as nossas pautas vão estar sempre aí indicando para os professores. Para também, como a gente está ainda na SA1, está começando as discussões em relação ao quarto bimestre, eu achei relevante trazer novamente esta tabela, que está lá presente no roteiro formativo, que aborda, né, que diz de uma maneira bastante resumida os assuntos, os conteúdos que serão trabalhados ao longo do quarto bimestre para todos os componentes curriculares. Então, vocês podem perceber aqui que a gente está nesta linha, a gente fala todos os assuntos que serão trabalhados na SA1, na linha de baixo a SA2, na última linha a SA3, e aqui nas colunas os componentes. Então, como a gente está falando da SA1, ainda, deixa eu ler para vocês aqui quais são os conteúdos que vão ser trabalhados. Em ciências, por exemplo, no nono ano, a gente vai trabalhar com o sistema solar. Lá em biologia, em terceira série do ensino médio, a evolução dos primatas. Em física, átomos e partículas elementares. E em química, ciclos biogeoquímicos. Então, veja como a escolha do eixo formativo
ela precisa estar alinhada, né, a também as temáticas que serão discutidas. E como, então, o eixo formativo alfabetização midiática possibilita que áreas assim tão diferentes, né, a gente está falando de sistema solar, a gente está falando de evolução, a gente também consiga trabalhar de uma maneira ali unificada, né, como uma área que é o que a gente pretende, a área de ciência da natureza como uma única área dentro de uma perspectiva aí que neste bimestre é a alfabetização midiática, tá bem? Vou retomar também esse slide, eu trouxe já na reunião de trabalho da semana passada, de 15 dias atrás, mas é importante a gente falar de novo que entendemos, né, nosso entendimento por mídias se dá muito a partir também a gente concorda com esses autores, né, com a Carolyn Wilson e colaboradores, e Luiz Martino, que dividem de uma maneira assim, ampla, as mídias em duas categorias, né? São as mídias analógicas ou os meios de comunicação de massa, que são então caracterizados pelas mídias impressas, eu trouxe aqui a imagem de revistas, jornais, né? Radiodifusão, ou seja, a própria rádio, né? E uma única via de comunicação. O que quer dizer essa única via de comunicação? Geralmente, né, esses meios de comunicação, eles têm lá as informações, os conteúdos, a gente como um leitor, como um espectador, a gente assiste, a gente, né, consome essas informações, mas a gente pouco se envolve, pouco se relaciona, a gente só recebe, é o único caminho, a informação vem do meio de comunicação e vai até nós. Já as mídias digitais, as novas mídias, né, ou tecnologias da informação, que são esses conteúdos digitais, sejam eles, por exemplo, vamos pensar no YouTube, vamos pensar na internet, né, todos esses materiais, esses blogs, geralmente eles têm essa dupla via de comunicação. E eu gosto de dar o exemplo do centro de mídia, né? A gente está sempre aí ouvindo, né, pelo chat, pelos comentários de vocês, professores, que inclusive hoje, né, por conta dessa ser uma gravação, né, a nossa reunião de trabalho, por conta do feriado, né, a gente precisou se adiantar, então é importante também já mencionar, né, que hoje está sendo diferente, a gente não vai conseguir, infelizmente, interagir com vocês, que eu acho que é a parte mais bacana, né, das nossas reuniões de trabalho, mas, bom, tirando hoje, geralmente o centro de mídia, ali o aplicativo, ele permite que a gente que está aqui construindo material para vocês, que a gente está, então, transmitindo essas informações para vocês também possam, de certa forma, conversar com a gente. E quando eu peço, então, professores, coordenadores, me deem aí o posicionamento de vocês, o que a gente pode fazer para melhorar? Quer dizer, vocês estão percebendo que existe também uma maneira de vocês interferirem no nosso processo de construção de pautas e tudo mais. Então, isso é a característica de uma mídia digital, uma mídia que tem dupla via de comunicação. Dada, então, a relevância da temática, né, a Unesco, em 2011, ela criou esse currículo para a formação de professores, né, voltado para a alfabetização midiática internacional e informacional, desculpem. Então, vocês poderão, ao baixar essa pauta, acessar, esse é um documento que está gratuito na internet, foi traduzido para diversas línguas, inclusive para o português, que é essa imagem que eu trouxe para vocês, né? E justamente a alfabetização midiática, então, ela traz, né, esse documento traz como áreas temáticas, essas 3 áreas que eu vou, então, ler aqui para vocês. Primeira o conhecimento e a compreensão das mídias e da informação para os discursos democráticos e para a participação social. Então, como é importante a gente compreender aquilo, né, e entender, e ser crítico, inclusive, em relação àquilo que está sendo veiculado. Então, a avaliação dos textos de mídia e das fontes de informação, que é a segunda área, e a terceira área é a produção e uso das mídias da informação. Então, vocês vejam que já está conversando bastante com aquilo que a gente mostrou naquela imagem anterior, sobre as categorias que a gente vai discutir com os professores, tá bem? Mais um trechinho que a gente separou deste mesmo currículo de formação de professores, ele fala o seguinte, né, as autoras e autores. Ao educar, né, os estudantes para a alfabetização midiática, nós, professores, né, desempenhamos um papel como defensores de uma cidadania bem informada e racional. E a gente, então, reforça essa importância de que os aprendizes, ou seja, os nossos estudantes, que eles sejam os sujeitos centrais desses processos de ensino-aprendizagem. Então, vocês percebam que vai além de somente usar uma mídia
né, em sala de aula. Então, a gente vai pontualmente conversar com os professores cada um desses elementos que fazem parte da alfabetização midiática. Para, né, deixar, então, já com um gostinho de quero entender mais, quero ver as transmissões de ciências da natureza, a gente trabalha, então, essas 4 categorias, né? O acesso, como eu disse, é a nossa categoria que iremos trabalhar na SA1. O que é, né? Acessar. Trouxe aí uma imagem de uma chave. É mais ou menos isso, é você poder acessar essas fontes de mídias, identificar possibilidades de recontextualização na escola. Como que eu pego, escolho uma mídia, de que maneira eu acho que eu vou estar aí atrelada aos meus objetivos pedagógicos, a gente vai discutir sobre isso. Depois, né, na SA2, a gente vai discutir sobre análise e avaliação. O que é uma análise? Determinar o autor da mídia, o público-alvo, a intencionalidade das mensagens, né? A gente tem que sempre entender que uma mídia ela é produzida por alguma instituição e existem sempre interesses, né, aí por trás daqueles conteúdos que são veiculados. Já quando a gente pensa na avaliação, a gente começa a aprofundar um pouco mais e criar mais complexidade, inclusive, numa ação. É muito mais difícil e complexo você realizar uma avaliação midiática do que apenas um acesso, né? Por exemplo, né, então, julgar o valor da fonte em termos de acurácia, conteúdo científico, credibilidade, adequação, relevância ou usabilidade, né? Será que aqueles conteúdos científicos que estão sendo veiculados naquele blog tá coerente? Eles estão aí indicando as referências? Que referências são essas, né? Então, esse trabalho é muito importante a gente desenvolver nós, como professores, antes de levar qualquer material para a sala de aula, mas também promover este tipo de prática com os nossos estudantes, para que eles possam ter esse senso crítico aí mais afinado, né? E perceber o que pode ser, por exemplo, como a gente já mencionou, as sugestões dos professores, né? Uma fake news, por exemplo, um dado equivocado, uma interpretação errada, né? E, por fim, né, chegando aí na última categoria, é a criação de mídias impressas, mídias audiovisuais, mídias digitais, tá bom? Mas, como eu comentei, a gente vai com calma hoje, a gente está na SA1, vamos conversar sobre o acesso e recontextualização. O que é, então, essa recontextualização? Para nos ajudar, né, a responder essa resposta, a gente traz um artigo aqui da Marandino Celes e Ferreira, desculpa, não é um artigo, é um pedacinho, é um trecho de um livro, que diz o seguinte: é preciso lembrar que as mídias não foram projetadas, ao menos prioritariamente, para serem trabalhadas em contextos educativos. Sendo assim, a recontextualização é a ação necessária, né, do professor ou da professora de realocar essas mídias e seus conteúdos para o contexto escolar, de maneira a atender os objetivos pedagógicos propostos para a aula. Então, gente, nada mais é do que a gente perceber que as mídias, geralmente, então, elas não foram feitas para serem trabalhadas, para ensinar, um filme que aborda questões de evolução, não foi feito ali para ser usado na sala de aula para ensinar, no papel do professor, obviamente que não. Então, como o papel do professor é extremamente importante ao selecionar aquela mídia, ao pensar aquela mídia, de que maneira a gente pode, então, melhor se apropriar dela para trabalhar os objetivos pedagógicos que a gente tem interesse, tá? Resumindo, né, tudo que a gente tem conversado até agora, então, quando a gente alia os pressupostos da alfabetização midiática, que é o nosso eixo formativo, com o trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais das ciências da natureza, que nada mais é do que está ali previsto o caderno Aprender Sempre, né, que priorizou habilidades para a gente discutir com os nossos estudantes, a gente, então, busca reforçar, né, a importância de ações nas escolas que promovam a leitura crítica de mídias, né, o empoderamento dos estudantes no combate à desinformação e bem como propiciar um ambiente democrático, no qual os estudantes possam, então, se expressar, compartilhar ideias, criar mídias de diferentes naturezas como parte, na verdade, integrante desse processo da construção da cidadania. Tudo bem? Bom, agora, então, a gente vai passar para... Vamos entender como... Assim, até agora foi a teoria, né? Essa é a parte que a gente vai discutir, esses são os conteúdos teóricos, mas como a gente faz isso, então, na prática? E agora eu vou trazer para vocês exemplos de trechos exatos ali de que vão ser trabalhados com os professores ao longo das formações da semana que vem,
para entender como que a gente vai discutir a recontextualização, por exemplo, como que a gente vai discutir com os professores a questão do uso de filmes. Vamos entender? Bom, para começar, como sempre eu gosto de trazer também, a gente explica, né? Cada uma das formações, elas apresentam, a gente trabalha objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais da SA1, a gente já discutiu na formação, né, da semana passada, com os professores, que foi a SA1, parte 1. Já agora, né, a formação SA1, parte 2, a gente vai discutir, então, os objetivos específicos. Vamos conhecê-los. São 2 apenas, tá? Então, sempre a gente coloca, né, quando a gente começa a falar sobre os objetivos específicos, a gente pede, né, para os professores, a gente tem que sempre levar em consideração, vocês, professores, sempre vão levar em consideração o contexto do trabalho que vocês, né, da escola de vocês, o contexto dos seus estudantes, os seus saberes da experiência. Tudo que a gente indica nas pautas, né, de ciências da natureza, são sugestões, e essas sugestões deverão ser, sim, adaptadas, cada um para o seu meio, para a sua realidade. Então, o primeiro objetivo específico é acessar e promover a recontextualização de imagens, áudios, vídeos ou textos, né, que são veiculados nos meios de comunicação de massa ou nas mídias digitais, para utilização em intervenções didáticas. Então, aí o primeiro objetivo vamos parar um pouquinho e vamos discutir sobre como a gente pode promover esse processo de recontextualização, seja de imagens, áudios, bom, de qualquer mídia que for. Já o segundo objetivo, ele já diz respeito mais à inclusão, né, de promover discussão de filmes, animações ou documentários que abordem temas relacionados às ciências da natureza, de maneira a fortalecer a aprendizagem de conceitos científicos, da história das ciências, da natureza das ciências, ou a sua relação com o CTS, né, que a gente fala, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. Tudo bem? Bom, então, para começar agora, eu trouxe aqui um trechinho da nossa aula, da nossa formação de ciências, né, que vai discutir, então, o objetivo específico 1. Lembrando que lá o objetivo específico 1, ele dizia respeito à recontextualização. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma atividade de ciências, tirada da aula 1 e 2, um passeio pelo sistema solar. Os objetivos da aprendizagem dessa aula identificar a localização do sistema solar na Via Láctea e comparar e avaliar os tamanhos e distâncias dos planetas do sistema solar em relação ao Sol. Vamos se ater a justamente esse objetivo, que é o de comparar e avaliar os tamanhos e distâncias dos planetas do sistema solar. Então, veja que ele traz 2 imagens, né? E essas imagens, elas estão justamente aí postas no caderno Aprender Sempre para o professor usar como uma forma de fazer analogias, né? Perceber as distâncias entre os planetas. Vamos dar uma olhada especificamente nessa primeira. Você sabia, aí diz assim a atividade, você sabia que se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, Júpiter seria aproximadamente do tamanho de uma acerola? Consegue imaginar essas proporções? A imagem a seguir nos possibilita imaginar essa situação. Então, vejamos essa imagem, né, que traz uma simulação da bola de basquete com a acerola, né? E aí a gente entende, obviamente, que essa imagem permite aos alunos, né, uma aproximação real ali. Poxa, uma bola de basquete eu já peguei alguma vez na minha vida, uma acerola também. Olha só a diferença. Então, assim, é muito mais palpável, né, ao ter uma imagem dessa, do que simplesmente falar em questão de centenas de milhões de quilômetros, que seria a distância real ali, a diferença de tamanho. Mas o ponto aqui para a gente discutir será que essa imagem, então, ela está apropriada para os meus alunos, né? Então, essa discussão, será que a gente teria... Como que poderia trabalhar com essa imagem? Será que eu poderia, então, primeiro mostrar essa imagem para o meu aluno, e aí ele, a partir da observação, imaginar o que eu poderia estar representando, ou, ao contrário, eu pedir para ele imaginar... Vamos pensar em objetos, né, redondos aí, cotidianos. Então, assim, entendem que quando a gente usa uma mídia,
existem diversas formas da gente adaptar essa mídia para que ela responda aí aos nossos objetivos pedagógicos. E aí vocês vão dizer, tá, Mariana, mas o caderno Aprender Sempre já está trazendo essa mídia para a gente, essa imagem, no caso, para a gente trabalhar. Então, sim, já foi feito um primeiro processo de recontextualização, porque quando o autor do caderno Aprender Sempre pensou nessa imagem, falou, não, essa imagem ela é bacana, porque ela vai representar aquilo que eu estou imaginando, porque vai ser interessante para os professores, já é, de certa forma, um processo de recontextualização. Entretanto, existe sim o processo de vocês, professores, de vocês, professores coordenadores, que poderão, então, indicar para os professores de será que ela está realmente respondendo aquilo que eu gostaria de trabalhar? Então, esse seria um segundo processo de recontextualização. E vocês, né, o fazem, primeiramente, quando, poxa, estou vendo ali um vídeo, achei que ele é super interessante para ser trabalhado na minha aula, então peguei um vídeo que estava no YouTube, que não tem, a princípio, nada a ver ali com processos pedagógicos, mas eu vou trazê-lo para a minha aula. Isso, então, né, para deixar bem resumido, assim, bem claro, né, a gente traz esse slide, que é, quando a gente pensa no processo de recontextualização, então a gente precisa pensar, será que essa mídia foi produzida para fins pedagógicos? Geralmente, não. Quais são os objetivos previstos para essa minha aula? Eu quero dar uma aula sobre o sistema solar. Né? Então, como que eu atinjo, como que eu uso essa mídia pode contribuir, como o uso dessa mídia pode contribuir para a aprendizagem dos meus estudantes, tá bom? Então, é o tipo de questionamento que a gente gostou de colocar assim nesse slide, para ficar bem claro, né? Esse tipo de reflexão que o processo de recontextualização deve exigir do professor. Tudo bem? Continuando, então, a gente agora vai trazer dois exemplos de como os professores, no caso agora aqui de Química, e depois eu vou trazer o exemplo de Biologia, vão trabalhar o Objetivo Específico 2. Lembrando que o Objetivo Específico 2 era aquele que falava das discussões, né, de filmes, animações, documentários, que vão abordar, então, as temáticas relacionadas às ciências da natureza. Vejam que essa atividade de Química é super bonitinha, traz essa tirinha. Vou até ler para vocês. Coloca assim, ó. Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Aí elas, né, olham. Culparemos as galinhas, né? Então, na verdade, é uma questão que estaria discutindo a contribuição, né, do gás metano produzido ali pelas vacas, né, por conta dos rebanhos todos, por conta do aquecimento global, como isso atinge, então, o aquecimento global. Mas aí o nosso formador, ele falou, não, a gente pode, inclusive, discutir mais essa temática se a gente pensar em se apropriar de um documentário. E aí a sugestão é essa, é o Cowspiracy, né, o segredo da sustentabilidade. É um documentário, né, que vai justamente abordar a problemática aí da indústria agropecuária, né, e as emissões de gases, que são gases de efeito estufa, gases que vão contribuir, então, aí para o aquecimento global. Ele é, sim, um documentário polêmico, a gente talvez indicaria aí os professores assistirem, selecionarem trechos, né, promoverem aí discussões, então claro, né, é uma sugestão, né, de como, então, a partir de uma atividade, vocês viram uma atividade que era uma tirinha, se apropriar e aproveitar dela para discutir, continuar discutindo essas questões, tá? E aí, como eu mencionei, a gente vai trazer ainda um segundo exemplo, que é esse exemplo da biologia, que a aula 3 e 4, desculpa, que fala sobre a linhagem da espécie humana. Então, na verdade, vou aqui passar para mais um slide para a gente dar o foco nessa atividade. Então, durante o processo evolutivo, ocorreram mudanças importantes nos hominídeos, né? E aí a própria atividade já traz uma mídia para ser utilizada, né? É um vídeo, né? Muito interessante. E aí, a partir desse vídeo, né, é indicado que os alunos em duplas vão discutir, construir um mural, né, apresentando, então, essa escala da evolução dos hominídeos. Bom, e aí quais são as sugestões que a gente, então, dá para essa atividade? Para começar, já que falou de mural, a gente trouxe essa ferramenta digital, que é o Scramble, eu acho que eu falei certo, que vai, então, permitir criar um mural super divertido de post-it, sabe aqueles pedacinhos de papel que a gente vai grudando, e aí cada aluno que tem acesso, né,
O professor, obviamente, pode pensar na dinâmica, como vai fazer isso, ainda mais se tiverem alunos, né, em ensino remoto, ou nas semanas de revezamento, vai colocando suas contribuições. E para continuar a discussão, também sugerimos outros 2 filmes que podem ser aí incorporados por trechos, né? Vamos selecionar um trechinho que acho que convém, é mais relevante para promover uma discussão, ou para dar um fechamento daquela discussão que a gente está promovendo em sala de aula, que é o filme Guerra do Fogo. É interessante, tem uns trechos, às vezes, que fogem um pouco, é aquela ficção científica, que também traz elementos da história, mas também tem um lado emotivo, né? Mas a gente consegue selecionar trechos bacanas para serem trabalhados, e imagino que muitos dos alunos, inclusive, já assistiram esse filme, que é Os Croods, né? Uma animação, na verdade, e a gente separou aqui no nosso slide os trailers. Às vezes, somente o trailer já é bacana de trabalhar com os estudantes também, né? E justamente como essa temática é uma temática que muitos professores gostam, né? É difícil encontrar, acho que um professor que nunca tenha trabalhado uma animação, um filme, um documentário em sala de aula. Por isso mesmo, a gente quis trazer essa questão, né? Infelizmente, a gente não consegue discutir aqui com vocês, como a gente já mencionou, a gente, né, essa transmissão de hoje da reunião de trabalho está sendo gravada, mas vamos promover essa discussão, essa interação com os professores, né? Então, por exemplo, existem vários filmes e animações que podemos utilizar no ensino de ciências da natureza. Vamos compartilhar experiências, né? Quais títulos vocês já utilizaram e quais temáticas abordaram em sua sala de aula, Então, imaginem, né, o quanto esse momento será rico nessa nossa transmissão, porque serão diversas as contribuições, né? Serão diversas as possibilidades aí de filmes, documentários, animações que abordam temáticas voltadas para as ciências da natureza, né? E ainda a gente pode ver que, dependendo do saber docente, né? Dependendo da experiência desse professor, às vezes ele utilizou um vídeo, um documentário para trabalhar com matemática. E eu, por exemplo, já tinha minha prática, que eu usava o mesmo vídeo para discutir uma outra coisa. Às vezes, ao ler, então a gente sempre está reforçando e a gente incentiva muito que os professores se apropriem desse chat durante as nossas formações, para que eles interajam entre eles também, aprendam, né, coletivamente ali. A gente sempre diz que o nosso processo formativo, ele é um processo formativo horizontal. Todo mundo está aprendendo ali com todo mundo. Para dar o fechamento dessa discussão, a gente também vai trazer esse artigo do Piazza e do Pietro Colla, que eles trazem, então, a relevância de trabalhar filmes de ficção científica, agora mais, né, fechadinho no contexto de ficção, para o ensino de ciências da natureza, né? Então, aí eles colocam o seguinte, ó, a ficção científica, mais do que um possível recurso didático para o ensino de ciências, então, não só usar aquele filme para, vamos apresentar esse trechinho aí do filme, tá? Além disso, também ele traz, né, esses filmes, um discurso social sobre a ciência. Isso implica que é possível encontrar nessas obras de ficção científica visões, debates e questões a respeito das ciências, em voga no momento da produção das suas obras. Então, tem muito filme de ficção científica que também apresenta esses elementos sobre se é um filme de ficção científica que traz um histórico, a gente pode discutir também isso. Como que era o ponto de vista, qual era o entendimento de ciência naquela época, como é hoje. Então, percebam, né, que é o que eles colocam no final, abordar as ciências a partir da ficção científica é mais do que simplesmente procurar conceitos veiculados em filmes ou em livros. É muito mais do que falar, vocês viram que eles falaram sobre genética? Qual é o conceito que eles estão trazendo em relação à célula, por exemplo? Não, a gente pode extrapolar, a gente pode aí realmente potencializar debates e discussões a respeito das ciências, da natureza das ciências, da história das ciências, tá bom? Então, essa é a nossa recomendação, a nossa dica da pauta aí, SA1, parte 2. Para ainda concluir com os conteúdos que a gente vai estar trabalhando para a nossa formação SA1, parte 2, a gente tem que, na pauta especificamente de ciências, né, a gente vai relembrar os professores de que
O SAEB 2021, né, vai sim acontecer nesse período de 8 de novembro a 10 de dezembro. A gente também vai comentar que os testes de ciências da natureza vão acontecer de forma amostral para os estudantes do nono ano. Então, por isso que a gente acaba priorizando a pauta do nono ano. Nas pautas da terceira série, a gente não vai comentar sobre o SAEB, na pauta SA1, parte 2, né? E aí é interessante a gente voltar a falar da matriz de referência do SAEB, né, no que diz respeito à ciência da natureza, porque ela está dividida nesses 3 eixos, né? Eu já comentei isso em algumas das reuniões passadas, mas vamos lembrar, né? O eixo tem o eixo matéria e energia, o eixo vida e evolução e o eixo terra e universo. E aí, especificamente, nos conteúdos que a gente vai estar trabalhando na SA1, que eu já mencionei para vocês, que era o sistema solar, diz respeito, então, a esse eixo terra e universo. Né? Então, por exemplo, o que vai estar sendo discutido nesse eixo? Nesse eixo estão inseridos conteúdos como características da Terra, da Lua, das galáxias, né? E ainda contempla princípios da sustentabilidade socioambiental, destacando problemáticas como a do efeito estufa. Então, uma vez que a gente está trabalhando com os nossos estudantes do nono ano, né? Os conteúdos que estão ali previstos na sequência de atividade 1, a gente também está, né, de certa forma, trabalhando conteúdos que estão previstos dentro da matriz de referência do SAEB, para esses alunos também desenvolverem essa avaliação externa aí nas datas que eu comentei com vocês. Tudo bem? Chegando, então, agora na última parte da nossa reunião de trabalho, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades de desdobramento, né? As atividades que a gente sugere, então, para os professores desenvolverem após as transmissões das nossas formações. Para começar, a gente sempre explica, né, que essa atividade de planejamento está presente naquele mesmo drive, no bit.ly, roteiro recuperacal, né, na pasta de orientações para desdobramento. Vale, acho que sempre mencionar também, avisar os professores coordenadores, que muitos professores nas nossas transmissões, eles não encontram esses materiais, porque a gente também apresenta esse mesmo slide para eles, né? Mas as datas que estão no Drive são as datas da reunião de trabalho, né? Então, para vocês, na data de hoje, da nossa reunião de trabalho, vocês vão encontrar lá a pastinha de hoje. Para os professores, que é a outra semana, então é importante, a gente sempre menciona, mas eu acho que vale também avisá-los caso algum professor chegue para vocês, eu não estou encontrando a pasta, porque tem que buscar lá a data da reunião de trabalho, tá? A primeira sugestão nossa seria, então, baixar o arquivo do roteiro formativo. A gente está ainda na SA1, os professores, muitos vão estar trabalhando, finalizando os trabalhos em relação ao terceiro bimestre, então, às vezes, não deu tempo deles baixarem, deles já perceberem quais são os conteúdos que vão estar sendo trabalhados no quarto bimestre. Por isso, a gente traz novamente. É importante eles terem acesso a esse material, porque aí eles vão já conseguir se organizar para planejar como que vai ser esse quarto bimestre, né? Quais são as temáticas que a gente vai trabalhar e tudo de interessante que traz esse documento. Além disso, né, a gente sabe que os cadernos ainda não chegaram nas escolas, mas os cadernos estão disponíveis, né, online. Então, se eles poderão baixar esses cadernos, né, que é o volume 3 do quarto bimestre, não façam, pode ser que exista alguma confusão, então eu já vou deixar bastante claro. O caderno de Ciências da Natureza é volume 3, mas o caderno do Aprender Sempre de Língua Portuguesa e Matemática é volume 4. E neste bimestre, eles vieram todos unificados. Então, se vocês ouvirem, Ciências da Natureza volume 4, é uma confusãozinha. Na verdade, ele seria o volume 3, mas como ele está dentro do caderno, junto com Português e Matemática, que é o volume 4, então pode acontecer de vocês ouvirem assim, tá bom? Então, aí, justamente pensando, né, em formas de como enriquecer essas discussões, baixar o caderno e pensar nesse planejamento dessas atividades, né? Como eles poderão, então, recontextualizar essas mídias, para pensar em novas mídias, né? E, por fim, também explorar essas ferramentas digitais e os filmes e documentários que a gente indica. Olha lá, será que aquele Conspiracy, poxa, parece ser legal, acho que eu vou assistir para, quem sabe, aí, adaptar na minha aula, né? Um outro ponto que eu achei que seria importante trazer para vocês, 2 semanas atrás, na última reunião nossa de trabalho, uma professora falou assim, Mariana, eu estou tentando baixar aqui a tabela em Word e ela está me pedindo acesso, eu não consigo editar.
eu preciso pedir acesso para editar. Então, gente, na hora, assim, eu não soube responder, eu fiquei na dúvida do que, né, do que poderia estar acontecendo, mas aí depois eu fui olhar, o que acontece, gente? Vocês realmente não vão conseguir editá-la lá no Drive, porque senão, imagina, se eu entro, eu edito, aí o segundo professor que vai entrar e vai estar com as edições desse primeiro. Então, o que eu estou recomendando a vocês fazerem é, lá no Drive, ó, tem o print aqui, vocês colocam arquivo, lá no arquivo, ó, fazer o download. Aí, pronto, vocês vão fazer o download, vocês vão baixar para o computador de vocês em Word e vão conseguir editar tudo que quiser, tá bom? Inclusive enviar por e-mail para os professores, aí vocês estão realmente com esse material aí em mãos para usá-lo da maneira que achar melhor, tá bem? Então é só esse esclarecimento. A gente não vai conseguir dar mesmo esse acesso para vocês editarem lá no Drive, porque senão pode desconfigurar, e aí, no final das contas, algo que poderia ajudá-los, né, pode mais confundir do que ajudar. Chegando aqui agora no nosso slide de cronograma e sistematização, a transmissão das formações, né, que eu venho falando até agora com vocês, que é essa SA1, parte 2, vai acontecer, então, no dia 21 de outubro, tá bom? Tanto para o nono ano, né, nos canais lá de ciências, para o nono ano, e também nos canais de biologia, física e química para a terceira série do ensino médio, né? Como a gente já vem conversando também, será o aprofundamento no eixo formativo e essa sequência de atividades 1, a partir do olhar, né, específico para os objetivos, aliás, olhar para os objetivos específicos dessa formação. E a gente se vê, né, de 15 em 15 dias. Então, a nossa próxima reunião de trabalho será referente a SA2, lembra lá? Aí a gente vai começar a discutir sobre análise e avaliação de mídias, e ela vai acontecer no dia 25 de outubro. Tudo bem? Só para não esquecer, as transmissões, no caso, para os professores, acontecem de quinta-feira, lá no dia 21, às 9h15, e às 15h45. Tem reprise à noite e também fica gravada no repositório e no YouTube. Trouxe aqui as referências que a gente utilizou nessa pauta, tá bem? Mais um pouquinho, foram várias. Vou, então, agora parar a apresentação para poder me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido a nossa reunião de trabalho hoje, que tenha sido proveitosa. Infelizmente, né, a gente não conseguiu interagir, foi triste não ouvir nem ler nenhum comentário de vocês, mas no próximo, daqui 15 dias, com certeza a gente vai estar de novo aí interagindo bastante, tá bom? Fiquem bem, uma boa semana de trabalho, espero também que vocês tenham conseguido descansar um pouquinho no feriado, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.